Mônica Bergamo está de olho na formação do futuro ministério do governo Lula. E quando as pessoas nas redes sociais querem ameaçar o Brasil, falam: vocês vão ver, a Dilma retornará no Ministério das Minas e Energia. E a Mônica tem informações sobre se Dilma faz ou não parte da pré-lista de ministeriáveis. Conta pra gente, Mônica, bom dia. Megali, bom dia a todos. Você fez aí a definição correta, a pré-lista, né, Megali? A gente tem muitas conversas, muitos debates internos, muitas especulações sobre essa lista, da qual a gente vai falar um pouquinho mais aqui hoje, mas já tem uma coisa que está praticamente definida. A Dilma Rousseff, que o novo presidente eleito Lula prestigiou tanto, né, em comícios, em falas, até para espanto da sua equipe que cuidava da comunicação, né, tinha um certo temor, porque a Dilma não foi bem avaliada, né, não saiu bem avaliada do governo, mas o Lula fez questão de prestigiá-la. Então virou essa coisa: a Dilma volta para o governo, vai voltar. Bolsonaro usava muito isso na propaganda, o governo Lula-Dilma, governo Lula-Dilma, mas não, a Dilma não deve voltar a ocupar nenhuma cadeira na esplanada, né? Ela deve, na verdade, o que se discute é a indicação dela pelo Lula para um cargo fora do Brasil, um cargo de projeção, um cargo de prestígio, né? A ideia seria fazer esse resgate histórico dela, né? Que sofreu um impeachment em 2016, um impeachment que o Lula sempre classificou como golpe, fazer esse resgate histórico, mas não dentro do Brasil, fora do Brasil. A gente tem exemplo de presidentes, por exemplo, Michelle Bachelet no Chile. A Michelle Bachelet, ao contrário até da Dilma, ela saiu do cargo com prestígio imenso, uma aprovação imensa, né? Até hoje tem muito prestígio, até hoje a palavra dela pode definir uma eleição, mas ela foi para fora do Chile, ela foi ser alta comissária da ONU para direitos humanos, quer dizer, tem vários cargos de muito prestígio, e há um traço aí da Dilma, que é um trânsito entre lideranças internacionais, até mesmo porque ela está muito conectada com o Lula, que a gente sabe que tem um trânsito enorme fora do Brasil. Então seria ali, vamos dizer, sopa no mel, né? Tem que discutir com ela se ela toparia passar esse tempo fora do Brasil, mas é a possibilidade hoje mais concreta para ela. O Lula, inclusive, o Megali, já tinha falado, né, aqui e ali, que a Dilma jamais caberia em um ministério, segundo Lula, porque ela, segundo ele, teve a grandeza de ter sido a primeira mulher presidente da história do país. Então ela não caberia numa posição subalterna, não caberia em nenhum ministério, ela seria maior que qualquer ministério. Portanto, está aí. Mas essa fala do Lula não se sustenta, porque ele próprio aceitou um ministério no governo Dilma. Essa é verdade, né? Mas numa outra situação, sim, né? Sim, era uma situação única, era verdade. Tipo salvar o governo, né? E Messias. Eu me recordo muito bem, o Megali, você tocou nesse assunto, eu me recordo muito bem, todo mundo fala, o Dilma, o Dilma não, o Lula. Quantas vezes a gente chamou, aliás, eu me recordo também agora, a gente vai se recordando, Zezé de Camargo dando uma entrevista e falando a Lula sobre a Dilma, né? Mas a gente vai confundindo os nomes. O Lula, naquele momento, as pessoas falam, ele foi ser ministro para fugir da prisão. Não, o Lula não queria ser ministro. Eu me recordo que todo mundo queria que ele fosse ministro. Eu manchetei na Folha de São Paulo, Lula vai ser ministro. E aí ele entrou no Palácio da Alvorada e um dos melhores amigos dele, Sigmaringa Seixas, que já morreu, me ligou e falou: Lula não topou, não quer ser ministro, tira essa manchete. Aí o Lula pediu mais um dia para pensar, não aceitou o convite, mas aí houve aquela super pressão, porque via-se nele a salvação do governo da Dilma. E aí ele foi, não durou nem muitas horas, mas você tem razão, mas era um outro contexto, enfim. Então não caberia, numa situação de normalidade, a Dilma ali, limitada, segundo ele, ali a um ministério, a uma pasta qualquer, sendo que ela simboliza mais que isso. Então a ideia seria colocá-la num cargo de prestígio. E tem, né, Megali, muitas já listas, muitas especulações, em especial sobre a economia, né? Quem vai comandar a economia? Então, perfil que o Lula tem falado para os seus interlocutores sobre economia. Ele quer uma pessoa dele, alinhada com ele, totalmente dele, não quer terceirizar, que não quer terceirizar para o mercado, para a indústria, para isso, para aquilo, a política econômica, que vai ser alguém
muito ligado a ele, que entenda o que ele quer e que tenha habilidade e perfil político para fazer isso. Então, ele não avança em nomes, mas as apostas são muito em torno de Fernando Haddad, que perdeu as eleições aqui em São Paulo, são em torno muito de Alexandre Padilha, que talvez entenderia menos de economia, mas teria um perfil político bem interessante, e correndo por fora nomes como André Lara Rezende e Pércio Arida, que aí já seriam de fora do PT, né, desse eixo mais ligado ao Lula, mas André Lara Rezende, por exemplo, tem feito propostas heterodoxas, né, para a economia, não são propostas daquela ortodoxia liberal, e que casam um pouco mais hoje com o que o Lula pensa. Mas, enfim, são muitos os nomes, muitas as apostas, Megali, tem lista aqui para todo gosto.